Fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam no manto de paz e de amor. Que nossa psicosfera esteja preparada para todos os trabalhos que se desenvolverão nesta noite. Então, meus irmãos, antes de dar a palavra ao nosso irmão Marcelo, que fará a leitura, que eu já peço até para que ele possa ficar aqui, que já vai ler logo. Pode vir, Marcelo. Eu quero falar com vocês que estamos em abril comemorando 160 anos do lançamento da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, que será trabalhado hoje pela nossa irmã Alessandra. E como é que eu soube disso? Eu fui alertado disso pelo nosso boletim informativo, que eu estou sempre pegando no nosso boletim para saber as nossas programações, os estudos, e temos lá essa informação, dentre tantas outras informações importantes. Então, meus irmãos, para nós não perdermos mais tempo, eu peço ao nosso irmão Marcelo que faça a leitura desta página. Boa noite, meus irmãos. Tema de hoje, a semente da mostarda, do livro O Evangelho por Emmanuel, Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, assim falou o Senhor. É importante indagar por que não teria o Mestre recorrido a outros símbolos. Jesus poderia ter destacado a grandeza da fé, buscando quadros mais sugestivos. A beleza do Hermon, a poesia do Iago de Genezaré, o esplendor do firmamento galileu, a riqueza do templo de Jerusalém, todos esses primores da passagem que o circulava ofereciam temas vivos para a exaltação da sublime virtude. Entretanto, o benfeitor celeste toma a semente minúscula da mostarda como a dizer-nos que, sem o reconhecimento de nossa própria pequenez à frente do eterno amor e da eterna sabedoria, não conseguiremos amealhar o tesouro do entendimento e da confiança que a fé consubstancia em si mesma. A semente microscópica desaparece, em verdade, no seio da terra, qual, se for inútil ou desprezível, todavia, não se abandona à inércia, por sentir-se relegada ao abandono aparente. Confia-se às leis que nos regem e dinâmica da obediência construtiva, desvencilha-se dos envoltórios inferiores que a encarceram, germina, vitoriosa e cresce para produzir, não para si mesma, mas para benefício de outros, num eloquente espetáculo de bondade espontânea ante a majestade da natureza. Possa o nosso coração, no solo das experiências humanas, copiar-lhe o impulso de simplicidade e serviço, e a nossa existência será testemunho insofismável da magnificência divina, cuja sublimidade passaremos então a refletir. Assim, pois, cessemos nossas indagações descabidas e busquemos na criação o justo lugar que nos compete. Nem com o brilho do diamante, nem com a cintilação do ouro, nem com a sedução da prata, nem com a aristocracia do mármore, em que tantas vezes temos procurado simplesmente a ilusão do poder que a morte arrebata e modifica, mas sim com a humildade viva do grão de mostarda,
que, arrojado à solidão da terra, sabe vencer, desabrochar, florir e cooperar na extensão da glória de Deus. Bem, meus irmãos, feita essa leitura, que é importante para a uniformização dos nossos pensamentos, para o preparo do nosso ambiente, vamos então agora dar a maior atenção possível à nossa irmã Alessandra, que vai continuar os estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Que ela seja muito inspirada nessa noite. Muito obrigada pela chamar, convite, que a gente possa ter uma noite bem agradável, uma noite com uma energia positiva e com o aprendizado aqui que eu possa transmitir para vocês isso. Então, o tema aqui me foi incumbido, convocado, é porque a gente já estava comentando sobre isso, Foi do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, o item 11. A fé, mãe da esperança e da caridade. E assim, eu gosto de começar a palestra falando um pouquinho sobre o que tem no dicionário sobre essas palavras, Mas dessa vez eu resolvi começar diferente e eu quis trazer a parte da ciência, porque cada vez mais a gente sabe dos estudos científicos falando dos fenômenos, das energias positivas que a gente sente, que a gente tem e que isso se traduz no corpo fisicamente. Então eu trouxe aqui 2 estudos só, um da Universidade de Utah, dos Estados Unidos, que revelou poderosos sentimentos espirituais estão claramente associados à ativação do núcleo accumbens, que é um núcleo relacionado sobre a motivação, sobre você ter vontade, ter prazeres, estar estimulado a fazer alguma coisa. E essa região do cérebro tem papel fundamental no sistema de recompensas. Consequentemente, você sente coisas boas, você tem uma liberação de várias substâncias, sinapse nervosa trazendo bem-estar. Só que isso agora é de uma forma documentada, A ciência se baseia em evidências. Então, a gente sai daquela coisa que nós espíritas já sabemos, que fé, o Consolador mostrando várias explicações e que isso convence a gente entende, acredita, e a ciência agora dizendo, olha, isso é físico, isso é real, eu estou aqui fazendo um exame, mapeando o seu cérebro, mostrando que eu tenho estímulo nessa determinada região. No sistema de recompensa, cuja função é receber e propagar pelo organismo estímulos de prazer. E muitas evidências sugerem que ter algum tipo de crença espiritual está associado a ser mais psicologicamente ajustado e ser fisicamente mais saudável. Ou seja, você acreditar, você ter fé, você está comparado às pessoas que não têm, mais preparado para enfrentar, mais feliz. A gente pensa, a felicidade não é desse mundo, mas eu posso ser feliz. Eu posso ter isso, eu posso acreditar nisso, eu posso transformar isso nos meus dias. Segundo Anthony Jack, do Laboratório do Cérebro, Mente e Consciência da Universidade de Case Western Reserve. E eu não li só essas, não, eu li outras, sobre experiências da percepção extracorpórea e várias que a gente já tem realidade sobre isso. Ou seja, hoje, dizendo para o homem cético, que olha só, a gente está falando de coisas físicas, não estamos mais só acredite por acreditar. Acredite porque é real. A irmã Sheila, nessa pequena mensagenzinha, coloca: a saúde do corpo muitas vezes começa no pensamento sadio. Não dê guaritas a mágoas e rancores. Entregue ao tempo toda ofensa. Se você já é capaz de escolher o alimento do que seu corpo necessita, também pode selecionar os pensamentos que nutrem seu espírito. Estou falando de pensamento, mas quando a gente fala de fé, é pensar, acreditar,
saber que eu posso conquistar, conseguir, realizar. Isso é um pensamento positivo. Pensamento positivo é saúde, fé é saúde, né? E já até cientificamente falando. E agora sim, eu entrei aqui na parte, eu gosto sempre de falar um pouquinho do que os dicionários falam, né? E eu trouxe essa parte da fé. Então, pelo dicionário online de língua portuguesa, quer dizer que fé é a crença intensa na existência de algo. Algo que a gente está falando de fé em Deus. Acreditar que Deus existe, né? A crença em algo abstrato, que para a pessoa que acredita se torna verdade. Claro. Excesso de confiança depositada em crédito, uma pessoa merecedora de fé. Então a gente não vai só acreditar em Deus, acreditar no mundo espiritual, a gente tem que acreditar na gente, na condição que a gente tem de que as coisas aconteçam, que seja real. Porque se eu acredito só em Deus e não faço nada, não vai cair do céu. Não vai acontecer, né? Eu vou lá, chego para o meu pacientezinho e falo assim, olha só, está aqui o tratamento, mas tem uma parte que é sua. Se você não fizer a fisioterapia, você não vai melhorar. Se você não tomar esse remédio, não vai melhorar. Aí ele, não, eu vou ficar aqui paradinho e vou acreditar em Deus que vai dar tudo certo e que eu vou ficar curado. A sua parte tem que acontecer. Você tem que se mobilizar para que as coisas aconteçam. Não vai cair do céu. Se Deus colocou a medicina no nosso planeta, tinha um motivo. Então, nós temos que ajudar para que as coisas se realizem. Acreditar e se mobilizar e agir. E no Evangelho, fé entende-se como a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim. Aquele que a possui caminha, por assim dizer, com absoluta segurança. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que a si próprio, por saber que simples instrumento da vontade divina nada pode sem Deus. E aí eu achei bem legal aqui, né, essa mensagenzinha de Chico, que diz, a preocupação olha em volta. Você para naquele momento e só consegue olhar o que está acontecendo naquele momento. Você não consegue se mobilizar e pensar, como é que eu resolvo isso? Está tudo muito difícil, como é que eu resolvo esse problema agora? A tristeza olha para trás, o que eu poderia ter feito? E se fosse diferente? Não muda, não vai passar. Não vou mudar o que já aconteceu. E a fé olha para cima, vai dar certo. Deus está comigo, eu vou conseguir. Vai acontecer, vai mudar. E como é que anda a nossa fé? Né? Como é que a gente está fazendo? Eu vou dizer para vocês que a gente, quando vem falar aqui na palestra, a gente percebe o quanto a gente ainda é frágil, né? Fica fácil quando a gente está sentado aí, que a gente olha aqui para cima e fala assim, nossa, essa pessoa já deve ter aprendido tudo isso. Não, muito longe disso, né? Engatinhando no máximo na tentativa de se melhorar. Então, em Mateus 14, 22 a 33, essa passagem de Jesus andando sobre a água do mar. Durante a noite, os discípulos embarcaram para cruzar para o outro lado do mar da Galileia. Jesus não foi junto, ficou para orar. Né? E aí os ventos começaram a ficar mais fortes, mais agitados, e os discípulos ficaram temerosos. E aí Jesus vem andando sobre as águas, indo na direção deles, e os discípulos ficam atemorizados ao verem Jesus, mas ele pede que não temam. Pedro, pedindo para ir em direção a Jesus sobre a água, após Pedro pular na água e ter andado brevemente sobre a água, naquele momento, confiança extrema. Ele estava igual a Jesus, conseguindo caminhar sobre a água, acreditando que ele podia. Eles estavam anteriormente agitados, nervosos, preocupados com o que poderia acontecer,
né? Eles poderiam estar, não, nós sabemos que tem aqui um ser, Deus, olhando pela gente e ter passado tranquilamente. Mas eles não conseguiram ter essa confiança. Eu lembro de Chico, né, no avião, que começou a tremer o avião, a ter turbulência. Ele começou assim, ver todo mundo, primeiro ficou meio calmo, depois ele começou a ver todo mundo agitado. E aí ele se agitou também, e Emmanuel dá um puxãozinho de orelha nele e fala assim: ô Chico, tá com medo por causa de quê? Tá aí nervoso por causa de quê? Né? O que você tem medo? E aí Jesus me corrige se eu estiver errado. Ele fala, deixa eu ficar, né? Ele fala para a mulher, deixa eu ficar aqui nervoso na minha. E meio que não liga muito e fazer, eu quero dessa vez. Ele estava afim de ficar nervoso, não é verdade? Mas Pedro conseguiu, num primeiro momento, caminhar sobre as águas. Ele teve fé, e aí ele começa a afundar quando ele olha assim e vê, caramba, eu, né, tô aqui, o mar revolto, tá tudo, e aí ele perde aquela calma, aquela confiança, e ele começa a afundar, e nisso Jesus, e ele pede ajuda a Jesus, e Jesus pega ele pela mão e o repreende pela sua falta de fé. E como é que está a nossa fé? A gente, nas nossas maiores turbulências, a gente fala, vai dar certo? Eu vou conseguir? Eu vou passar por isso? Eu não estou entendendo de onde vem a ajuda, mas eu tenho certeza que ela vem. E aí eu trouxe mais uma coisa, hoje trouxe muita coisa para ler. A minha filha depois vai brigar comigo, porque ela não gosta que eu leia muito. E aí eu queria falar um pouquinho também sobre a fé vacilante, né? Já que a gente, como é que está a nossa fé? A fé vacilante. E eu vou falar da Corrida dos Sapinhos, que é do Monteiro Lobato, que era uma vez um grupo de sapinhos que organizaram uma competição. O objetivo era alcançar o topo de uma torre muito alta. E uma multidão se juntou em volta da torre para ver a corrida e animar os competidores. Então tínhamos um monte de sapinho e outros sapinhos só em volta para falar, vamos lá, né? Vamos lá para conseguir, vamos lá para torcer. Beleza. Ao começar a corrida, ninguém realmente acreditava que os sapinhos tão pequenos pudessem chegar ao topo da torre. Eles diziam coisas como, é difícil demais, eles nunca vão chegar. Quer dizer, a galera que era para animar estava ali detonando o estímulo, né? Poxa, não era para vocês estarem aqui na torcida para dizer, vai lá, vai lá. Não. Eles nunca vão chegar ao topo, afinal a torre é muito alta. Os sapinhos começaram a cair, um por um. Só alguns poucos continuaram a subir mais e mais alto. A multidão continuava a gritar, é muito difícil, ninguém vai conseguir. Os outros sapinhos se cansaram e desistiram. Mas um continuou a subir, este não desistia. No final, quase todos os sapinhos tinham desistido de subir a torre, exceto um que, depois de um grande esforço, foi o único que atingiu o topo. Naturalmente, todos os outros sapinhos queriam saber como ele conseguiu. Um dos sapinhos perguntou ao campeão como ele conseguiu forças para atingir o objetivo. Era uma pergunta. E o resultado foi o sapinho campeão era surdo. Tudo em volta, que era desestímulo, não afetou ele. E às vezes a gente se deixa afetar pelo meio. É pelo meio, através do celular, que vem coisas, né, derrotistas, sangrentas, difíceis. A gente, às vezes, deixa se afetar pelo colega, que não tem nada de bom para falar. Não fala. Só sorri para mim que está de bom, né? E a gente se contamina. E quando a gente tem que fazer a força ao contrário, nós temos que contaminar com a nossa positividade, com a nossa esperança, com aquilo que a gente acredita que vai melhorar, que vai dar certo. E aí, qual é a moral da história? Nunca dê ouvido às pessoas com tendências negativas ou pessimistas, porque eles tiram de você seus sonhos e desejos mais maravilhosos, aquele que o Senhor colocou no seu coração. Acreditar em si mesmo, no seu potencial. Se você acha que você pode, acredita que Deus vai te ajudar.
Sempre se lembre do poder das palavras, porque tudo o que você falar, ouvir e ler irá afetar suas ações. Portanto, seja sempre positivo e, acima de tudo, seja surdo quando as pessoas dizem que você não pode realizar seus sonhos. E aí eu coloquei um euzinho aqui para dizer, não há sonhos sem esperança. Né? A gente sonha porque a gente acredita que dá para conseguir aquilo ali. Meu sonho, meu desejo, minha vontade de que tal coisa se realiza é quando eu deposito a minha esperança nisso, através da minha fé, de acreditar que eu vou conseguir. Confie em Deus, confie em você mesmo, confie no seu potencial, vai dar certo. Então, acreditar, confiar e pedir, vamos ser humildes, né? Não adianta ficar assim, Deus sabe tudo, não vou pedir não, porque Ele sabe e acabou. Ele sabe, mas você tem que ser humilde o suficiente para dizer, me ajuda. Eu gostaria muito que tal coisa acontecesse na minha vida. Não sei se é do meu merecimento, mas eu quero. Eu desejo. Eu acho que é possível. Eu acredito que isso seja o melhor para mim. A gente não tem tanta certeza porque a gente não sabe de todas as nossas vidas, né? Mas a gente gostaria que tal coisa acontecesse. Então, humildade para a gente pedir, né? É interessante que, quando eu falo isso, eu lembro que o meu ex-marido falava assim para mim quando eu vinha para o centro, né? Ah, você vai no Abel? Eu falei, vou. Vai e reza por mim. E eu considerava isso a terceirização da reza, né? Todo mundo terceiriza serviço, né? Vou terceirizar a reza também. Vai lá. Eu falava, olha, eu rezo. Você não quer ir? Você não quer rezar também? Às vezes ele falava assim, faz uma reza forte. Aí eu pensava, será que as outras que eu fazia são fracas? Será que tem algum padrão da reza forte, da reza fraca? Não sabia muito bem, né? E aí eu vim aqui, obviamente que eu rezava para ele, até hoje ainda rezo, desejo tudo de bom, mas por que a gente não está fazendo esse movimento? Por que ele não está partindo de mim? É falta de humildade? O que acontece que é difícil fazer o esforço de eu pedir a Deus, de eu me conectar? Né? Ou eu não quero muito comprometimento, não, que eu fico sabendo demais e quando a gente é esclarecido, a gente tem mais compromisso. Já era. Se eu estou pensando nisso, uma vez a gente conversando isso, ele falou assim, não quero mais me meter com isso não quero mais ir no Abel não, porque eu escutei os negócios lá e escutou foi isso. Você veio, você já sabe. Já era. Você tem, sim, responsabilidade. Você vai responder por mais, porque você já tomou conhecimento. E agora eu vou falar aqui dessa páginazinha, dessa questão do Livro dos Espíritos, da questão 663, que é uma pergunta. As preces que fazemos por nós mesmos podem mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Vossas provações estão nas mãos de Deus, e há aquelas que devem ser suportadas até o fim. Mas então Deus sempre leva em conta a resignação. Merecimento. Se você tiver como diminuir, assim vai ser feito. Né? Você já aprendeu, você já aceita. A prece atrai para vós os bons espíritos que vos dão a força de suportá-las com coragem. E a aprovação vos parecem menos rudes. Desde que a gente compreende, fica tudo mais fácil. Como dissemos, a prece nunca é inútil quando bem feita, porque fortalece o que já é um grande resultado. Ajuda-te que o céu te ajudará. Sabeis disso, aliás, Deus não pode mudar a ordem da natureza segundo a vontade de cada um. Aí a gente fica assim, já que não aconteceu do jeito que eu queria, porque Deus não me ajudou. Então não tá bom. Tá sim. Deus está fazendo só o que é bom para você, como todo pai. Deus segundo a vontade de cada um. Pois o que é um grande mal sobre o vosso ponto de vista mesquinho e vossa vida efêmera, muitas vezes é um grande bem na ordem geral do universo. Além disso,
Quantos males não advêm do próprio homem por sua improvidência ou por seus erros? Ele é punido por aquilo em que pecou. No entanto, os pedidos justos são atendidos com maior frequência do que os imagináveis. Do que imaginais. Acreditais que Deus não vos escutou porque não fez um milagre a vosso favor? Né? Deus não fez o que eu quis, sou uma criança birrenta. Eu quero assim. Não foi do meu jeito, é porque Deus não me ajudou, não me escutou. Não é bem assim. Ele vos está ajudando por meios tão naturais que vos parecem efeito do acaso ou força das circunstâncias. Muitas vezes também, o que na verdade é o mais frequente. Ele vos suscita o pensamento necessário para que deixeis por vós mesmos as dificuldades. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui deposita a sua confiança em Deus, mais do que a si mesmo, pois sabe que é simples instrumento da vontade de Deus e nada pode sem ele. Confia, não desanime, não se desespere. Tudo passa mais fácil quando estamos com Deus. Nos momentos de crise, provação, angústia ou desencanto, cumpre os deveres que as circunstâncias te reservam e jamais desespere. Lembra-te de que não há noite na terra que não se dissolva no clarão do solar. Emmanuel. E aí eu vou contar mais uma historinha. Estava eu lá no meu trabalho, eu sou médica, e eu sou reumatologista, e eu tinha uma residente de férias, e uma outra que, as duas muito maravilhosas, mas uma realmente sensacional, trabalhava bem pra caramba, e a gente lá sempre marca mais do que devia. A gente sempre fala que não vai fazer, mas a gente sempre faz. O paciente complica, descompensa, não sei o quê, e aí nós temos uma agenda que é para marcar 6 pacientes de manhã, e naquela quarta-feira teríamos 10 de manhã, e fora os pacientes de primeira vez à tarde, que são 6 à tarde. Pois muito bem, a gente faz isso contando um com o outro, sempre. E aí a gente tinha uma de férias, a gente já sabia que o dia ia ser muito pesado, e aí, na terça-feira à noite, a minha residente me liga e fala: Lê, me desculpa, eu não vou amanhã. Aí eu falei: meu Deus, não dá. Eu tô aqui, ela tinha uma asma grande, mas ela era pé de boi, aquela que rala pra caramba, que tá sempre ali, né, para ajudar, que não faltava. A menina ficou doente. Ela falou assim: olha, eu já tô até um pouco melhor. A chefe me mandou fazer teste de Covid. A gente ainda estava numa época que, né, Covid afastava, a gente não parou de trabalhar a hora nenhuma, o serviço não parou. A chefe, e eu não posso mais ir. Ela falou que não me quer lá. Eu não posso ir, se eu acordasse até melhor eu ia, mas ela não quer que eu vá. Aí eu pensei assim: não, tudo bem, sua saúde primeiro, óbvio. Aí quando eu desliguei o telefone, eu falei assim: Deus, vai dar certo, porque eu sei que vai dar certo. Até porque a quinta-feira sempre chega, então a quarta vai ter que acabar. É uma coisa boba, né? Nossa, problemas muito maiores. Então tem que dar certo, que a quarta-feira vai acabar. Em algum momento a quarta-feira vai acabar. E eu vou ter que conseguir ver esses pacientes todos. Eu estava sozinha. Mas a minha maior preocupação é que eu me desestabilizo um pouco, e eu estava com medo de ficar ansiosa e ficar um pouco mais estressada e, de repente, descontar em alguém que não tinha culpa de nada. Nem eu, nem eles. E eu não podia, porque eu não podia errar, né? Porque eu estou falando de vidas e pessoas mexendo com saúde. E eu não podia ficar ansiosa e tinha que manter uma tranquilidade. Então, muito bem, falei: bom, estou contando contigo, vai dar certo. Eu tenho que manter a paz interior, e assim eu comecei a trabalhar às 7 da manhã, e trabalho, beleza, e eu toda hora eu pensava: vai dar certo, calma que vai dar certo. Foram todos, ninguém faltou, ninguém quis faltar naquele dia, sabe-se lá Deus por quê, mas estavam lá. E aí, quando chegou por volta de umas 11 horas, um colega, que também é do meu serviço da reumatologia, mas que não atende no ambulatório comigo, eu sou staff do serviço na quarta-feira,
ele trabalha em um outro dia, e naquele dia ele só dava aula com os alunos da graduação. Aí ele chegou, olhou aquela quantidade, por volta de 11 horas, 11 e pouco, olhou aquela quantidade de pacientes que ainda tinha em cima, né, separadinhos prontuários. Aí ele foi lá, olhou para mim, chegou assim, bateu no meu ombro e falou, força aí. Beleza. Ele né, muita gente para atender, né? Eu tenho uns compromissos à tarde e tal, força aí. Bateu no meu ombro, força aí. Aí eu pensei, beleza, não tem problema, eu não contava com essa ajuda, tá tudo certo. Vou seguir no meu trabalho. E os pacientes lá fora começaram a reclamar, né? Porque vai dando os pacientes da manhã, vai dando 1 da tarde, 2. Aí eu virei para eles e falei assim, olha só, todos serão atendidos. Quem quiser ficar, eu vou estar aqui, eu vou atender todos vocês. E o próximo que entrou me trouxe uma barrinha de cereal. Doutora, você não almoçou, né? Toma aqui. O seguinte me trouxe um bombom. O outro me trouxe 3 biscoitinhos. Todos com pena. Eles começaram a ficar... Então, eu já tive minha primeira ajuda. Porque eu comecei a ficar com dor de cabeça. É cansativo, né? Tudo bem. Aí, quando foi 3h45, eu acabei os pacientes da manhã. E já tinham chegado às 6 da tarde. Eu já tinha pensado assim, pô, vou terminar 9h30 da noite, beleza, dentro da quarta-feira. Quarta-feira vai acabar, vai dar certo. E aí, lá fui eu para os pacientes da tarde. Saí, eu falei, preciso comer alguma coisa salgada. Saí, fui ao banheiro, voltei, comprei um sanduíche, comi, em 15 minutos eu estava de novo sentada atendendo. E comecei a atender os pacientes da tarde. Quando foi 5 da tarde, minha amiga da hematologia, que a gente setor muito próximo, chega para mim, Lê, vamos tomar café. Aí ela olha assim e fala, caraca, você ainda está atendendo, amiga? E isso tudo? Ainda tem isso tudo para atender? Eu falei, tem, Gabi, mas estou aqui e vai dar tudo certo. Ela falou, deixa comigo. Vamos junta, eu vou virar tua residente nesse momento. Ela é médica, formada, né, hematologista. Vou virar tua residente, que eu não lembro mais nada de reumato e não sei mais examinar a paciente, mas estou aqui. Meu segundo anjo bom, meus 3 comidinhas mais cedo e minha amiga que sentou e que digitava rápido, que eu cato milho, sabe? E ela lá, e aí ela atendia num lado, eu atendia no outro. Nós conseguimos terminar às 7 da noite. E eu só conseguia pensar assim, valeu, Deus, valeu pela ajuda, deu certo. O que eu posso dizer? O meu amigo perdeu a oportunidade. Aquela dali, que não tinha nada a ver com a especialidade, falou para mim, Lê, eu não sei mais atender reumato, mas eu continuo sendo médica, sei colher história, sei pedir exame, tenho carimbo, a gente usa o mesmo sistema, eu posso te ajudar. Eu falei, claro, você vem aqui, eu te passo caso, você direciona o paciente está reumato, e a gente vai junto. E lá foi ela, eu e ela, juntas fizemos até o final. Ela ganhou uma amiga muito leal, amiga do coração, parceiraça, porque o que ela fez por mim, nem o meu colega do mesmo setor conseguiu fazer. Mas ela teve o bônus dela. Ele perdeu a oportunidade. Não que eu tenha que julgar ele, quem sou eu para julgar ele? Né? Mas eu digo, quantas oportunidades às vezes a gente perde, porque ele tinha compromisso à tarde, ele podia ter atendido 1. Falar, olha, só vou conseguir te ajudar com 1. Mas tudo bem. Isso não cabe a mim avaliar sim ou não. Eu só pensei, né? Na verdade, eu pensei nisso fazendo essa palestra. Daqui a pouco tem um slide falando sobre isso. E qual a relação entre fé, esperança e caridade? Se a esperança sustenta o homem nas lutas deste século, a fé assegura que desde já a vitória da vida sobre a morte, não é sobre a morte, não, a vitória, seja lá no que nós precisarmos, vai dar certo. Vai dar certo porque tem alguém que rege a certeza de que nada está errado. Mesmo que a gente não compreenda, nesse momento, o que está dando, o que está saindo do eixo, né? E aí eu botei essa que é bem legal, com essa reflexão aqui de pegadas na areia, eu botei só um trechinho pequenininho, né, que é
uma pessoa falando para Deus, poxa Deus, por que nas horas de maior dificuldade só existia uma única pegada no trajeto do meu caminho? E aí, meu filho, eu te amo e nunca te abandonei. Os dias em que viste só um par de pegadas na areia são precisamente aqueles em que eu te levei nos meus braços. E é assim que acontece. Quando a gente mais precisa, a gente está sendo carregado por uma falange de amigos espirituais que estão olhando pela gente, nos ajudando, às vezes coisas simples, né? Tipo, o seu anjo da guarda ali, que a gente acha que não, mas eles estão muito próximos da gente. Lá no Livro dos Espíritos fala, tão próximo que às vezes eles que regem nossas atitudes, nossos atos, e coisas bobas, como assim, caramba, quase que eu saio do hospital e não botei o dedo, que é uma coisa que me traz problema, né? E caramba, o guarda-chuva que eu não levei, alguém sussurrou assim, vai sair sem o guarda-chuva? Né? E você fala, caramba, deixa eu voltar aqui. São coisas bobas que a gente nem percebe, nem sabe. Claro que eles têm coisas muito mais importantes e muitas vezes, né, estão em outras missões, mas eles olham pela gente. Fé e esperança não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, o que esperarei? Como é que eu sonho? Como é que eu acredito? Se eu não tiver nada para me basear, como é que eu vou dizer que eu vou conseguir chegar lá? Se está tudo tão difícil, se o caminho está tão difícil. A fé que transporta as montanhas, que transporta montanhas, né? Montanhas são dificuldades. Eu contei um casinho bobo de um dia só para vocês, mas hoje lá no ambulatório, lá na faculdade, eu estava conversando com meus alunos, né? Eu estava com os meus papéis, que aí ia acabar, eu ia dar uma lidinha, e aí, assim, quase o grupo todo era espírita, e uma aluna virou para mim e falou assim, professora, a minha tia, ela tem muita fé, e eu fiquei super revoltada com ela, porque o meu primo faleceu, o meu primo passou, né, desencarnou, e ela no enterro me consolava. Eu virei para minha mãe e falei assim, cara, ela não gostava dele não? Porque eu tô aqui desesperada, chorando, chateada pra caramba, e ela tá para mim assim, não fica assim não, tá tudo bem, mas ela é a mãe. Mas ela tinha tanta certeza de que o filho dela estaria bem, e que Deus, em seu amor supremo, estaria com ele e orientando naquele momento de transição, que ela não se permitia vacilar na sua dor. E eu acho que não deve ter dor maior do que perder um filho, né? A gente nunca espera isso, mas ela não via assim. Ela via somente Deus sabe o que faz. E aí minha tia, essa menina falou assim, não, e ela não estava dopada, não estava com remédio, não estava nada disso. Seguiu-se a vida e seguiu-se vendo que a minha tia estava inteira, que a minha tia estava bem. E eu hoje entendo, né? Meu primo já se comunicou, meu primo está bem, e ela estava ali consolando os outros, que não conseguiam entender como ela aquele momento de necessidade dele, que naquele momento essa vida corpórea findava para ele, né? Seguia na vida espiritual, sem um corpo. A fé te curou. E aí agora eu também tenho outro caso, eu sou cheia de causas, né? Mas eu acho mais fácil assim. Que a minha chefe, ela não acreditava em nada. Ela era maravilhosa na minha época da residência. E ela era hepatologista, né, médica que avalia as doenças do fígado, e ela tinha e quando eu fiz residência, tem algum tempo, né, o cabelo é louro, não é porque a gente pinta, mas já tem uns anos, e ela teve um paciente que tinha câncer no fígado, e aí quando ela falou para ele, ela fez o diagnóstico, tinha biópsia, estava comprovado o câncer no fígado, e ela é uma médica muito boa, né? Segue sendo maravilhosa, estuda muito, e falou para ele, olha, o senhor tem câncer, vamos tratar isso, está complicado, mas vamos lá, vamos tratar. Aí ele olhou para ela e falou, tá bom, doutora, tudo bem, eu vou para casa, vou conversar com a minha esposa e eu vou voltar. Ele, vamos
fazer já, começar a dar entrada, ele não, eu vou conversar com a minha esposa e vou voltar. E o paciente sumiu por um ano assim. Aí um ano depois ele volta, e ela virou para ele e falou assim, nossa, como é que o senhor some com um câncer, né, grave e tal? Aí ele virou e falou assim, ó, estão aqui, ó, os meus exames, só para dizer para a senhora que eu tô bem. Ele, como? Você fez cirurgia em outro lugar? Ele tinha que fazer uma cirurgia. Eu fiz cirurgia espírita. E ela não acredita em nada disso, até hoje ela não acredita. Não. Aí ela começou a comparar os exames, falou assim, mas como? E não tinha corte na barriga, na época não existia vídeo. E ela, como assim, né? E ficou meio perdida. E ela contando pra gente, porque perdido ou não, a prova estava na frente dela. Ele tinha ficado curado. Tinha lá, estava curado. Eu falei assim, não, olha só, e eu quero dizer uma coisa. O preto velho lá falou comigo que a senhora tem mais de 700 anos de medicina, que é para eu continuar contigo, continuar acompanhando contigo, mas eu já estou bem, tá bom? Então pode ficar tranquila, pode continuar me cuidando, mas câncer eu não tenho mais não. Acabou. E ela ficou perdida, ela contando para a gente, eu entendendo tudo, né? Mas ao mesmo tempo ela queria acreditar, mas não conseguia acreditar. Então, a fé pode curar, desde que a gente tenha merecimento para isso. A fé sincera é empolgante e contagiante. E aí, essa imagem, quando vocês olham para essa imagem, a primeira, pelo menos para mim, a primeira coisa que eu vi foi essa árvore bonita, né? Só que se vocês olharem em volta, tem um monte de toco de árvore cortada, um chão bem seco e árido. Você pode ser a única pessoa naquele ambiente que vai transformar tudo. Seja você o foco de luz, seja a sua fé, a sua força, que faça com que tudo dê certo. A sua fé seja empolgante, seja exemplo, seja estímulo, para que a gente possa mudar a imagem do que está acontecendo. Né? Você pode, às vezes, não conseguir resolver, mas pode ir estimulando a transformação, mudando o padrão de vibração do que está acontecendo ali. Então, pregai pelo exemplo das vossas obras, para lhes demonstrardes o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança firme, para lhes dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da terra, da vida. E hoje a gente tem o Consolador Prometido, a gente tem o Evangelho, a gente tem os 5 livros da codificação. Fé e razão estão com seta virada para o mesmo lado. Não é um ao contrário do outro, como está ali, né? Na verdade, a gente já entende que fé é raciocinada. A gente já compreende as coisas que acontecem, por isso a gente acredita. Não admitais a fé sem comprovação, cega, filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Credes nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nela. Segui os nossos conselhos, mas compreendendo, a fim de que vos apontamos os dos meios que vos trazemos para atingir. A fé alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei. Fé, esperança, caridade. Caridade e esperança, que são os corolários, que são as coroas da fé. Dessa forma, assim a gente atinge uma trindade em separado, sendo que caridade é a mais importante delas. Por quê? É fé ativa. É a gente se mobilizando. É a gente fazendo por merecer. Né? Caridade é amor. É fé em ação. Amor é verdade, é igualdade, é querer para o outro o que se quer para si mesmo. Quando a gente se coloca no lugar do outro, tudo fica mais fácil.
E aí aqui de Emmanuel, a fé constitui nosso patrimônio íntimo de bênçãos, a caridade é o canal que espalha, enriquecendo-nos o caminho. Então, para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa. A gente tem feito isso? A gente tem trabalhado? Né? Eu vejo Dionísio toda segunda-feira vir aqui e hoje ele não fez. Só porque eu ia fazer. Chamando a gente para os trabalhos possíveis que estão aqui. Existe uma frase bem interessante que é: quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Na verdade, sempre tem trabalho. O trabalhador que tem dificuldade de estar pronto. Mas quando ele está pronto, ele enxerga o trabalho. Porque toda segunda ele fala: temos jardinagem, contabilidade, temos trabalho na entrega das bolsas. Quanto a gente tem se mobilizado, e quando eu digo isso para vocês, estou dizendo para mim, para vir, para trabalhar, para ser ativo, para fazer acontecer. Para sair da zona de conforto de, não, mas eu contribuo financeiramente, que é muito mais fácil, necessário, importante, mas parado, sem atividade. Afinal de contas, a gente não está num parque de diversões na vida. A gente está aqui para trabalhar, para melhorar, para crescer. Né? Então, a gente tem uma certa dificuldade de sair da inércia. A gente tem que tentar fazer isso. Não é fácil. É muito mais fácil ficar na porta larga. Né? Eu vou ver o filme que eu gosto, ninguém está falando para não ver filme, nem se divertir, nem aproveitar. Estamos dizendo que a gente precisa ter como prioridade a nossa evolução. E o que precisamos fazer para evoluir, para aproveitar o máximo possível dessa encarnação. Não deixar para conta da próxima, porque a gente não sabe se a gente vai ter a oportunidade na próxima de ser espírita, de ter a família que nós temos. Então, a gente tem que aproveitar essa está mais fácil. Eu não sei se a próxima vai ser mais fácil. Não, mas se a gente evolui, sempre vai estar mais fácil. Talvez não, porque a conta que você tem é grande. E a gente tem que ir saldando aí algumas dívidas. Para ser proveitosa, a fé tem que ser ativa, não deve entorpecer-se, ficar assim, paradinho, né? Aquela coisa da zona de conforto, deixa acontecer, vai ficar, vou me mobilizar, vou ficar aqui atônico, que vai tudo acontecer certinho. Não. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe ver atentamente pelo desenvolvimento dos seus filhos. Caridade é ação no amor. Quanto mais estudamos e aprofundamos nosso conhecimento, mais ampliamos nossa consciência. Quanto mais estudo eu tenho, mais comprometimento eu tenho, mais certeza eu tenho e mais eu sou chamado para o trabalho. Eu preciso me mobilizar para fazer isso. Nós precisamos. Então, quanto mais consciências estamos, mais claramente percebemos as oportunidades do trabalho no bem. Vivemos em um mundo de provas e expiações. Estamos em constante evolução. Nosso papel é conseguirmos evoluir e aprender com os erros e acertos. Então, os serviços que se dão, que nos apresentam, são um tipo de prova. Né? Se a gente ainda não consegue fazer simplesmente porque flui, que a gente faça porque a gente sabe que precisa, que seja uma prova, já que ainda não é fácil. Não, eu faço isso naturalmente. Eu digo que quando eu venho aqui, me coloco no trabalho voluntário para atender como médica, eu falo, não, eu tenho que fazer isso porque eu preciso da palestra espírita, eu preciso estar aqui em cima, é uma forma de não faltar. Eu reverto isso para mim, eu sou a maior beneficiada. Então, os serviços que se nos apresentam são um tipo de prova. Podemos aceitar e executá-los de forma adequada, realizarmos de forma inconveniente ou continuarmos inertes e fingir que não vimos. Que espírita é você? É mau?
é bom, ninguém é mal de verdade, nem todo mal, nem todo bom, todos nós estamos nos nossos degraus, né? Uns para algumas virtudes mais acima, outros mais abaixo. Ou você é só um espírita indiferente, né? Eu não faço mal, mas também não faço nada. Ninguém é totalmente mal, todos somos filhos de Deus. E aí, essa imagenzinha que mostra esse casal de velhinhos carregando essa mala. E aí para falar sobre isso, um exemplo bem simples, um casal de senhores carregando malas pesadas pela rua. Um espírito mau vê ali uma oportunidade de roubo. Um espírito bom muda o seu caminho e dedica alguns minutos para auxiliá-los a carregar, a ajudar a chegar, dar um pouco de si, né? E um espírito ainda fraco, preguiçoso, que tem uma dificuldade, ele simplesmente finge que não viu. E aí ele só passa. Que espírito somos nós? A gente já está conseguindo perceber as oportunidades e agir? Ou a gente, na maior parte do tempo, não vê ou finge que não vê? Ou coloca nossos problemas sempre em primeiro lugar, mesmo sabendo que a gente consegue, né? Como é que a gente está fazendo? E aí, esse artigo, essa reflexão do trabalhador e o trabalho, eu não vou ler não, mas, até porque já estou quase na hora, mas nada mais é do que um artigo falando, né, se baseando em André Luiz, e falando sobre a necessidade da gente escutar esses momentos e sermos ativos dentro da casa espírita. Eu vou botar só um pedacinho aqui. Vejamos então quantos dirigentes de uma instituição religiosa são pessoas prudentes, comprometidas e convidam alguém para assumir uma tarefa. Devem possuir uma prévia avaliação dos candidatos, uma espécie de perfil antivisto ou expectativa, despertada pelas características do futuro trabalhador em foco. Mas, e quando os companheiros, detentores de condições favoráveis e perfil adequado à tarefa, não aceitam ou demonstram até uma posição de rejeição quanto a assumirem cargos decorrentes dos cargos necessários? O que fazer? Aquela história das bodas, né? Você não veio com traje adequado, muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Às vezes a gente é chamado para fazer os serviços, mas a gente não vem com muita vontade, não põe o traje lá, o traje de boa vontade, o traje de eu quero fazer bem feito, bem mais ou menos, aí você não está em condições. Ao longo desses anos de militância no movimento espírita, temos ouvido falar de trabalhador promessa e trabalhador desertor em suas tarefas, mas o movimento prossegue com a casa espírita aberta para atender a multidão dos necessitados. Todos nós temos o que fazer. É nessa hora que surge o trabalhador tarefeiro, desejoso e disposto a servir, ainda que não seja os que apresentam as melhores condições ou o perfil mais apropriado. As tarefas apropriadas tarefas para os quais foram convidados. São os trabalhadores esforçados, dedicados, mesmo sem todas as credenciais que os outros apresentam, mas que se esquivam do compromisso com a causa. Então, sejamos o trabalhador de boa vontade, porque sempre há o que fazer. Caridade, trabalho, fé e esperança, né? Fé para tudo ser possível, esperança para dar tudo certo e amor para tudo ser melhor. E caridade desinteressada, sem querer ter alguma coisa de entorno. A gente sabe, é claro que nós ainda estamos aqui no nosso caminhar e pensamos assim, olha, eu acabei de falar, né? Vamos trabalhar porque eu sei que eu preciso evoluir. Isso já é um interesse. Eu quero me melhorar, porque eu quero estar melhor na próxima vida. Mas desinteressada de um retorno momentâneo, físico, e sim de o compromisso com um bem maior. E aí, para acabar,
Um dia você ainda vai olhar para trás e ver que os problemas eram, na verdade, os degraus que te levariam à vitória. As pessoas felizes não têm as melhores coisas. Elas sabem fazer o melhor das oportunidades que aparecem em seus caminhos. A felicidade aparece para aqueles que choram, para aqueles que se machucam, aqueles que buscam e tentam sempre. Chegaremos aos mundos felizes, mas hoje busquemos a felicidade do bem. E a gente pode ser feliz no pouco. A gente não precisa felicidade plena, nós não estamos num planeta ainda que esteja nesse estágio. Mas cada vez que a gente faz o bem, traz para a gente um prazer, uma sensação de plenitude, uma sensação de bem-estar, que nada mais é do que felicidade. Uma boa noite a todos e obrigada pela paciência, né, de me escutar falar, e que todos fiquem em paz com as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigada.